Olá, este tutorial tem por objetivo trabalhar um bloco de conteúdo chamado números e operações. Vamos ao primeiro passo. Primeira coisa que um aluno, uma criança, precisa entender até o número 9, contando com seus dedos mesmo. Porque não é interessante de cara passar para uma criança o número 10? Porque ela não tem a noção ainda do valor posicional do número. Que o 1, sendo a primeira casa a contar da direita, representa o 1. Agora, esse mesmo 1, sendo a segunda casa contando da direita, ele representa uma dezena, representa o número 10. Então, ele não tem essa ideia ainda, e isso será construído conforme os meses irão passando. Tá? Então, nesse primeiro momento, contar até o 9 sempre com aquelas perguntas que estimulam a criança a pensar. Por exemplo, qual que é maior? Qual que é menor? Muito interessante, porque num segundo momento, essa criança será questionada. E depois do número 9? Indico para que nesse primeiro momento seja utilizado o material dourado. Para quem não conhece o material dourado, é aquele que tem um monte de cubinho, depois tem 10 cubinhos colocados em uma barrinha, depois tem 100 cubinhos colocados em uma plaquinha, depois tem 1000 cubinhos colocados num grande cubo. Então, isso ajuda a criança a contar ali e ver que 10 cubinhos representa uma dezena, 100 cubinhos representa uma centena e assim por diante. Nesse primeiro momento você está introduzindo a questão da dezena, mesmo sendo o mesmo código. Perceba que o 1, quando foi deslocado uma casa à sua esquerda, quando ele houve esse deslocamento, ele mudou de valor. Aqui, ele representava uma unidade. Aqui ele representa uma dezena. Como eu disse, desafio. A criança, ela precisa ser desafiada em todo momento. Esse, por exemplo, poderia ser uma pergunta. A matemática ela passa por uma grande dificuldade quando ela é vista só como aritmética. Agora, quando você substitui isso com uma pergunta. Joãozinho tem 6 reais. Ganhou um valor do seu pai e completou 10 reais. Quanto o pai de Joãozinho deu a ele? Você está estimulando a criança a pensar. Você está estimulando a criança a, com os seus dedinhos, contar e falar quanto falta para 10. E aí ele fala, opa, 4. Porque se eu tenho 6 e eu ganho 4, eu tenho 10. Olha que interessante. Mas as coisas da matemática não devem ser colocadas como algo que apareceu do nada. Esse quarto passo, na minha opinião, é o passo mais importante que tem. Na hora de introduzir esse símbolo, esse X que está sendo colocado aí, que representa quantas vezes aquele número está sendo somado, na hora de introduzir ele, pedir para a criança somar o mesmo número várias vezes. Por exemplo, num ditado, todos, 3 mais 3, agora mais 3, agora mais 3, fazer isso um monte de vezes. Até que a criança fala, professor, eu estou somando o mesmo valor, não tem uma maneira de fazer isso de forma mais fácil? E aí chegou o momento de você introduzir esse símbolo, que quer dizer quantas vezes o número foi somado. Perceba aqui, somei o 2 12 vezes. 12 vezes eu somei o número 2. E esse é o momento de ensinar a chamada tabuada. Se tem algo que está totalmente errado, totalmente antipedagógico, é tomar tabuada. Tomar tabuada. A tabuada ela precisa ser ensinada como uma soma. 3 vezes 4. 3 vezes 4. Caiu o número 12 do céu?
Não. 3 vezes 4 é 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou 4 mais 4 mais 4. A criança precisa entender a tabuada inicialmente dessa maneira. Depois, naturalmente, a sua mente vai começar a gravar algumas que é muito fácil, por exemplo, a do 5, a do 2. E com isso ela vai criando atalho em sua mente. Por exemplo, 6 vezes 6 ela acaba decorando. É 36. Então 6 vezes 7 é só somar 6. Isso, professor acha que porque ele sabe fazer, a criança tem que fazer também de um dia para o outro. De jeito nenhum. Tabuada, soma. Só que vai chegar um momento que a criança vai falar, professor, depois desse número aqui, depois do 99, 9 unidades e 9 dezenas, que número vem? Chega, olha o material dourado novamente, a importância dele ali. Se você vê, coloca, Joãozinho, então, 99 cubinhos. Se eu colocar mais um, quantos cubinhos eu tenho? Eu tenho 100. Que número representa o 100? Olha aqui. Valor posicional. 1, uma unidade. Passou uma casa para a sua esquerda, vira dezena. Mais uma casa à sua esquerda, vira centena. E o mais importante é você, nesse momento, ensinar para a criança a decompor o número. Por exemplo, aqui eu coloquei o 115, que é uma centena, uma dezena e 5 unidades. Por que isso é importante? Vou mostrar agora. Você vai fazer 15 vezes 4. O professor logo pensa, isso é fácil. É só você falar 5, 4 vezes 5, 20, 0, sobe 2. Meu Deus do céu, para uma criança? Como? Então vamos ensinar passo a passo para a criança, vamos facilitar a vida dela e a nossa vida também como professor. Então vai lá, 115 não é, eu não acabei de dizer que é uma centena, mais uma dezena, mais 5 unidades? Imagine isso vezes 4. Uma centena vezes 4 é muito fácil. Dá quanto? Professora, dá 400. Uma dezena vezes 4, dá quanto? Dá 40. 5 vezes o número 4, nem que ele conte na mãozinha, mas ele vai chegar no 20. Agora some tudo que você acabou de descobrir, 460. Antes de você ensinar a técnica, ensine para a criança como que aquilo é feito, passo a passo. Ok? Vamos lá. Só que vai chegar um momento novamente, que ele vai chegar 9 unidades, 9 dezenas, 9 centenas. Que número vem aí, professor? Professor, agora eu já saquei. Antes, 0,1 é uma unidade. Aí o 1 passou para a minha esquerda, virou uma dezena. O 1 passou para a minha esquerda, de novo, virou uma centena. Agora, se o 1 passar de novo, vai virar o quê? 1 milhar. E chegou o momento de trabalhar com ele a leitura de números grandes. Porque tem pessoas já que terminam a escola, pegam um jornal e não sabem fazer a leitura dos números. A alfabetização matemática, ela passa pela leitura da matemática. Eu preciso aprender a ler os números. Então vamos lá. 1 milhar. Vamos entender? Eu coloquei aqui. Após o 1000, temos infinitos números. Por exemplo, se o 1 passa, que era 1 milhar. Se ele passa mais uma casa para a sua esquerda, ele passa a ser uma dezena de milhar. Ou para nós, já 10 mil. Se ele passa mais uma casa, uma centena de milhar. Depois 1 milhão e assim por diante. Percebam, você está passando para a criança de forma passo a passo a construção dos números. Vamos entender então a leitura de números grandes? Aqui eu fiz o passo a passo para que a criança entenda o porquê desse pontinho, que tem gente que acha que quando aparece na calculadora é vírgula. Não é vírgula, só está mostrando para você que a cada 3 códigos, contando da esquerda para a direita, a cada 3 algarismos, você muda a nomenclatura em milhares. Então você tem 1000, milhão,
bilhões, trilhões, quadrilhões e assim por diante. Aí quando você abrir um jornal que tem um número desse, 1,7 trilhões. 1,7 trilhões. Como que eu escrevo isso? Tem gente que não sabe. Isso representa o quê? 1 trilhão, ou seja, inteiro, e 700 bilhões. Olha que interessante. Nem nós temos por completo esse bloco de conteúdo. Ideal que a criança saiba fazer a leitura de números grandes antes de terminar o ciclo 2. Vamos para o próximo passo. Ah, professor, mas existe ordem para fazer as operações? Agora que eu já sei somar, já sei multiplicar, porque a multiplicação é uma soma. Então, existe alguma ordem? Tem alguma coisa que eu tenho que fazer primeiro? 3 mais 4 vezes 5. O que eu faço primeiro, Joãozinho? Vamos devagar. Você tem o 3 e tem 4 vezes 5. Então, vamos transformar esse 4 vezes 5 em soma, já que nós sabemos que ele é soma. Perceba o que eu acabei de fazer? 3 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Perceba que naturalmente eu resolvi a multiplicação antes da adição. E aí você vai chegar num ponto, depois de vários exercícios, que o próprio aluno vai perceber. Eu estou sempre deixando soma e subtração por último. E aí você vai chegar no momento do conceito, de falar o conceito. Para todos que adição e subtração na matemática são as últimas operações que você resolve, porque elas são operações geratrizes. São operações que fizeram gerar outras. Ok? Vamos para o próximo. Já segundo ciclo, números racionais. Esse é o terror não só do final do ciclo 2, mas do ciclo 3, 4 e assim por diante. Esse é o terror. Chega aquele momento que você trabalha com dinheiro, você é um professor inteligente, sabe que ele vai usar dinheiro e você aproveita isso. Ele já sabe dinheiro, ele já sabe o que é uma moeda, então você aproveita esse conhecimento prévio que ele tem para ensinar matemática. Olha que interessante. Professor, você já ensinou todas as notas de dinheiro, já ensinou a ler, ensinou a ler R$2, R$5, R$10. Mas professor, e as moedas? Ah, que interessante, hein? Aí você, olha a pergunta que eu coloco aqui. Professor, mas o senhor já... Quantas moedas de 25 centavos você precisa para completar R$1? Ele vai lá contar. Ah, professor, eu preciso de 4. 4 moedas de 25 centavos para completar R$1. Então você está falando que R$1 dividido para 4 pessoas é 25 centavos para cada uma. Você está começando a ensinar para ele fração. Muito mais fácil, né? Até chegar naquelas figuras que as professoras PEB 1 ensinam de forma maravilhosa, né? Trazendo as figuras para o dia a dia, deixando tudo bem colorido, já que você tem 3 maneiras do aluno aprender, sendo uma delas de forma visual. Então perceba uma coisa. Aqui eu coloquei uma espécie de pizza, uma verde e uma marrom. 4, eu peguei uma pizza e dividi em 4 pedaços, ou seja, cada um representa um de 4 pedaços. Então, se eu divido ao meio, ela tem metade. Se eu divido ela em 4, eu tenho 1 de 4. Então, perceba aqui uma situação que eu coloquei. 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Opa, se eu pegar 1/4 mais 1/4 mais 1/4, eu tenho 3 de 4 possível. Então, tenho 3/4. Olha que legal. Eu ensinei para ele a somar a fração inicialmente, sem falar de MMC, sem falar de nada disso. Mas quando é 3/4? Ele não acabou de me falar que R$1 dividido por 4 é 25 centavos? E se eu fizer isso, 25 centavos mais 25 centavos mais 25 centavos? Dá 75 centavos, professor. Olha que legal. Para passar para a próxima etapa, o aluno precisa ser desafiado a resolver problemas do tipo: quanto será então 1 dividido por 2 mais 3 dividido por 4? Se ele entendeu esses 75 centavos, 1 dividido por 2, ele vai entender que dá 2 moedas de 50 centavos. 50 centavos mais 25 mais 75 centavos, R$1,25. Isso ele vai fazer naturalmente.